Curso de Gestão Cultural e Economia da Cultura, Comunidade Nossa Senhora de Fátima. Apoio: Associação Cultural Madre Teresa de Jesus, FUSP, EASH-USP, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura. No encontro de hoje, vamos fazer uma discussão muito interessante sobre o conceito de cultura. O que é cultura? Cultura é uma das palavras mais complexas do nosso vocabulário. Pode ser estudada de muitos pontos de vista diferentes. Seus significados foram passados por uma evolução até chegar à forma que entendemos hoje, no nosso dia a dia. O conceito etimológico da palavra cultura vem do latim e sua origem é o verbo colo, que remete ao significado de cultivar o solo. A cultura pode ser entendida também de outras perspectivas, além do estrito senso, como mostrado pelo dicionário, como por exemplo a dimensão do passado, na tradição e acúmulo de conhecimentos, costumes, valores e modo de fazer dos povos, tornando-os únicos, ou seja, das gerações, das civilizações diferentes, suas formas de trabalhar, das suas formas de viver, das suas formas de interagir, seus valores e costumes. Outra dimensão é a dimensão do futuro, uma vez que a cultura está em constante crescimento e transformação, democraticamente se construindo, criando, comunicando e distribuindo, ou seja, como a cultura se constrói, no qual o protagonismo e a apropriação por parte de toda a sociedade é crescente. A cultura adquire também uma dimensão econômica, como vamos ver a seguir. Essa dimensão econômica é traduzida pelo conceito da economia da cultura, a qual podemos definir como a ciência que estuda os negócios culturais e do potencial econômico que os fluxos e relações de troca entre o ciclo de criação, produção, distribuição, circulação, difusão e fruição, consumo que os bens e serviços culturais podem gerar, as relações que eles têm entre os grupos culturais, entre as pessoas, entre a sociedade, entre as instituições de mercado. O valor está na geração de ideias que se transformam nos bens, serviços e manifestações culturais. Seu modo de produção e de circulação é baseado na criatividade e não se enquadra nos moldes econômicos industrial clássico. Ou seja, a economia da cultura vem como uma ciência para ter uma abordagem mais ampla do que a economia clássica. Cultura é um bem simbólico e todo bem ou serviço cultural é gerado a partir de um ato criativo. Todo produto cultural agrega em si valor cultural, social e econômico, que, quando estão em fluxo econômico-cultural, além da geração e valor econômico, estão divulgando a sua mensagem e seus valores, através do talento e criatividade. Um ato criativo de dimensão simbólica que ganha status de empreendimento criativo. Ou seja, podemos enxergar uma banda, por exemplo, uma peça de teatro, como uma forma de enviar uma sua mensagem, seus valores, de criar novos valores, de transformar, refletir, e assim gerando um empreendimento cultural. Pode ser trabalhado como um empreendimento cultural, o qual tem seu valor, que é visto de maneiras diferentes por grupos diferentes de pessoas diferentes da sociedade. Crescente difusão de produtos culturais, livros, músicas, filmes, através de mídias digitais, derrubando o mercado de suportes tradicionais. Ou seja, recentemente, nas últimas décadas, nós temos visto os mídias digitais como uma forma de intensificar essas relações de trocas culturais e produção de novas formas de divulgação cultural, de produção cultural. E com isso também, tem se discutido a questão dos direitos autorais e da proteção à propriedade intelectual, que é o conceito de copyleft, em posição ao copyright. Copyright é o conceito da propriedade intelectual seja da sua música, da sua apresentação, da sua frase, da sua produção. E o conceito de copyleft vem para discutir e refletir sobre isso, sobre esse conceito de propriedade intelectual. E a cultura tem muito a ver com isso. As licenças Creative Commons, licenças disponibilizadas na internet para sinalizar que a obra permite algumas formas de utilização sobre algumas condições de forma a permitir a colaboração e coautoria criativa, para permitir mais trocas, o uso, o aproveito de boas ideias. Essa é a ideia do Creative Commons.
claro que sem fins lucrativos. Alguns dados aqui importantes para a gente entender a economia da cultura. No Brasil, no ano de 2005, a gente tinha no setor de cultura 221 mil empresas. Isso só no Brasil. 5,7% do número total de empresas do país. 1,6 milhão de pessoas trabalhando no setor, 70% assalariadas. Ou seja, das pessoas que trabalham no setor de economia, a gente tem parte que vive, que trabalha de forma voluntária, mas ainda assim 70% delas vivem de cultura. De 2003 a 2005, você tem um aumento no setor cultural de quase 20%, enquanto outros setores cresceram quase a metade. Ou seja, a gente tem nesse último período, né, a partir de 2003, eu diria, com os dados aqui até 2005, o setor de economia crescendo muito mais que outros setores da nossa economia tradicional. A economia da cultura representa hoje no Brasil um setor em desenvolvimento e com grande potencial para a inclusão social, através da geração de ocupação de renda, com alguns cuidados para evitar os monopólios comerciais, a exclusão e os impactos destrutivos da exploração predatória do meio ambiente e dos valores simbólicos a ele relacionados. Ou seja, a cultura tem esse papel de transformar e refletir os valores, as tradições e propor novas formas. E é possível, como visto aqui, viver de cultura, né?